Continuando agora o capítulo 2 de Gênesis, né? Vamos fazer a leitura. Versículo 1: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Versículo 2: E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. O versículo 2 diz que no sétimo dia Deus descansou, estabelecendo assim um exemplo para as pessoas, que são feitas à sua imagem, de seguirem. Trata-se de um dia separado para um propósito especial, incluindo o repouso físico e o reconhecimento da bondade divina mediante o culto. Versículo 3: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. O versículo 3 usa o verbo santificou, e esse verbo é usado na Bíblia quando alguma coisa é separada para o serviço de Deus. Versículo 4: Esta é a gênese, ou seja, o início dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Versículo 5: Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Versículo 6: Mais uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Versículo 7: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui no versículo 7, Deus age como o divino oleiro, né? Como aquele que faz um formato a partir do barro. Ele habilmente molda o homem do pó da terra. A Bíblia, no entanto, deixa muito claro que as pessoas são algo mais do que apenas seres materiais. Adão passou a viver somente depois que Deus soprou nas suas narinas o sopro da vida. Deus é espírito. Por isso, quando o Senhor soprou em Adão, ele e todos os seres humanos depois dele se tornaram uma singular mistura do físico com o espiritual. Versículo 8: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. No versículo 8, a localização fala sobre o Éden, né? O jardim do Éden. A localização do jardim é desconhecida. Sugestões incluem a Armênia, o Iraque e a Arábia. Mas houve mudanças na geografia do mundo por causa do dilúvio, então tornam improvável que o Éden venha um dia a ser descoberto. A palavra Éden significa literalmente deleite. Versículo 9: Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 10: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Versículo 15: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aqui no versículo 15, a palavra hebraica traduzida como colocou, né, no sentido que o Senhor colocou o homem no Éden, significa literalmente fazer descansar, fez descansar. Neste estado de Adão, que é um estado pré-pecado, né, antes do pecado, esse estado de repouso antecipa descanso. Como um ser criado à imagem de Deus, Adão, tal como Deus, deveria ser um trabalhador. Sem a mancha do pecado, cultivar o Éden era pura bênção. O verbo traduzido aqui como cultivar literalmente significava servir. E a segunda tarefa de Adão no jardim era guardar o jardim. Versículo 16.
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui Deus, nos versículos 16 e 17, ele dá a Adão liberdade e limites. As liberdades por Deus concedidas excediam em muito as limitações. Afinal de contas, Adão tinha liberdade para comer livremente de toda a árvore do jardim, com exceção de uma. O único limite que Deus colocou para Adão foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comer o fruto proibido representaria para Adão sua rejeição de Deus como fonte de sabedoria divina e sua opção de buscar sabedoria fora de Deus, à parte de Deus. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O versículo 18 diz que Deus criou o homem com uma necessidade de se relacionar com alguém que lhe fosse complementar. Assim, Deus suprirá essa carência por meio da mulher. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, aí no versículo 19, Adão nomeia cada animal que o Senhor criou, né? E aí nós já tínhamos visto lá no capítulo 1 que o ato de nomear fazia como houvesse senhorio. Então, quando Adão nomeia os animais que foram formados da terra, mostra que o homem, né? O homem governa sobre os animais. Então, mostrava isso, que o homem governa os animais. O Adão governava sobre os animais, assim como nós governamos sobre os animais. 2:20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-se numa mulher e lhe trouxe. A compreensão de que o Senhor tirou a mulher, né, tirou uma costela do homem para fazer a mulher, ela era interessante, né? Usou a costela como matéria-prima. Vejam bem que o homem ele fez do barro, usou o barro como matéria-prima. Para a mulher ele usou uma de suas costelas. A mulher desse jeito corresponderia perfeitamente e se ajustaria inteiramente a Adão. E assim como Adão, a mulher possuía a imagem de Deus. E é interessante que Deus interviu na vida de Adão para que não houvesse momento de solidão. Versículo 23. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aí no versículo 24, mostra o projeto atemporal de Deus para o casamento. O relacionamento de uma carne certamente envolve uma união sexual, mas também inclui a harmonia espiritual, mental e emocional entre marido e mulher em uma harmonia completa. E aí no versículo 25, né, que fala de que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, os efeitos do pecado ainda não tinham aparecido, né? Então não havia necessidade de roupas. Adão e Eva viviam sem as barreiras necessárias para a proteção e sem um senso de vergonha um do outro em um ambiente perfeito. Encerramos aqui o capítulo 2 do livro de